Eu queria ler com os irmãos esta noite, em Hebreus capítulo 2, verso do número 12. Hebreus capítulo 2 e verso do número 1 e 2. O livro dos Hebreus, capítulo 2, verso 1 e 2. E quem escreveu Hebreus, há quem diga que foi o apóstolo Paulo que escreveu. O livro não diz quem é o autor, mas a gente percebe quem terá sido. E ele escreveu assim: por esta razão, importa que nos apeguemos. Repita lá comigo, apegar. Ali diz atentar mais diligentemente. A minha Bíblia diz apegar. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra que foi falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu um castigo justo, verso 3, como é que nós escaparemos? Se nós negligenciarmos tão grande salvação. Quero dizer aos irmãos que o benefício maior que nós temos é a presença de Deus habitar em nós. Antigamente as pessoas, elas iam ao templo para adorar. No tempo em que as pessoas se apresentavam a Deus com sangue de animais, elas iam ao templo para adorar ao Senhor. Agora que o sangue de Jesus já foi derramado, nós nos tornamos o templo onde Ele habita. E a diferença é tão grande entre ir ao templo e ser o templo. Quando você lê o Velho Testamento, você vê a respeito de pessoas que iam ao templo. Quando você lê o Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos, você vê gente que é o templo. E hoje nós não somos aquelas pessoas que vamos ao templo, nós somos o templo, porque a Bíblia diz, Deus habita em nós. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus habita dentro, vive com aqueles que receberam pela fé o sangue do Cordeiro. E essa é a bênção maior que alguém pode ter na sua vida. Então o apóstolo diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Isto significa que é possível uma pessoa estar na verdade ou nas verdades, permanecer nelas e desviar-se delas. O facto de alguém estar na verdade e nas verdades hoje não quer dizer que amanhã permaneça ou que amanhã esteja. Coisas espirituais são coisas que se ganham e coisas que se perdem. E é por isso que a Bíblia diz, temos que nos apegar com mais firmeza às verdades que nós temos escutado para nunca nos desviarmos delas. Estava eu aqui a pensar que há uma diferença entre a verdade e as verdades. A verdade e as verdades não são bem a mesma coisa. E é interessante que a Bíblia diz, peguem-se às verdades. Nunca se desviem das verdades. O que é a verdade? A verdade é uma pessoa. Mas as verdades são a maneira de pensar dessa pessoa. Se a verdade é uma pessoa que é Cristo, as verdades é a maneira de pensar dessa pessoa que é Cristo. E acho interessante que a Bíblia diz, peguem-se às verdades. Porque uma coisa é você ter Jesus. Outra coisa é você viver os princípios de Jesus. Nem todos aqueles que têm Jesus vivem a maneira de pensar de Jesus. Há uma diferença entre alguém ter Jesus na sua fé
e viver aquilo que Jesus ensina. E o apóstolo diz: peguem-se às verdades. Porque pegados a Jesus andamos todos. Estamos aqui por causa de Jesus. Mas a pergunta que se faz é: nós estamos pegados a Jesus e às verdades de Jesus, ao modo de pensar, às ideias dele, àquilo que ele quer que cada um que está nele viva. E nós precisamos de agarrarmos-nos com mais firmeza, não é a Jesus, é às verdades que vêm de Jesus, é aos princípios de vida, é aquilo que ele pensa a respeito do nosso comportamento e da nossa postura como seus seguidores. Amém? Diga lá comigo: eu sou um discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, eu queria dizer a você que estas verdades de que a Bíblia fala não têm a ver com religião, tem a ver com evangelho. Quando a Bíblia diz para nos pegarmos à verdade, às verdades que vêm da verdade, não está a falar de religião, está a falar de evangelho. Há uma diferença entre religião e evangelho. E há muita gente que confunde religião com evangelho. E quando lê que devemos nos pegar com mais firmeza às verdades, acha que aquilo que Deus está a falar é de religião, mas não é a religião que Deus está a falar. Deus está a falar de evangelho. O que é a religião? A religião é um conjunto de tradições, de rituais, de regras, de fórmulas, de métodos espirituais. E você sabe que há tantas pessoas que vivem mais a religião do que vivem o evangelho. O religioso é aquela pessoa que vive um conjunto de regras, de ritos, vive um conjunto de tradições dos quais não abdica, e vou até dizer mais, pelos quais é capaz de matar, pelos quais dá a vida. E fica profundamente incomodado quando se mexe na sua religião, quando se mexe nos seus rituais, nas suas tradições, nos seus hábitos e costumes religiosos, porque aquilo para o qual o religioso vive não é o evangelho, é a sua religião. A sua religião é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas Jesus nunca trouxe religião, ele trouxe evangelho. É por isso que você vê pessoas que elas, quando nós falamos de nos pegarmos às verdades que ouvimos, elas pensam que estamos a falar de um conjunto de regras que têm a ver com, por exemplo, ainda há pouco tempo alguém me falava disto. Por exemplo, a pessoa não pode ter um aspecto exterior que, se tiver um certo tipo de adereços, já é considerado alguma coisa que não é de Deus. Traduzindo, a gente que acha que as verdades que temos ouvido é uma irmã não cuidar do seu cabelo. E se o cabelo ficar espigado, não o pode cortar, porque tem que permanecer nas verdades de Deus. Que se maquilhar o rosto, que está a sair das verdades de Deus. Que se vestir umas calças, está a sair das verdades de Deus. A realidade é que isso não é evangelho, isso é religião. Se alguém fizer uma tatuagem, oh meu Deus, está saindo das verdades de Deus. E o que é que tatuagem tem a ver com evangelho? Tatuagem tem tudo a ver com religião. E se um homem se depilar, não é homem. Se for homem, não faz isso. Tem a ver com religião. E se a pessoa vai a algum lugar que tem música ao vivo, cuidado.
Está a sair das verdades de Deus. Mas isso não tem a ver com verdades de Deus, tem a ver com religião. E quantas pessoas, em vez de viver o Evangelho, o que é que vivem? Vivem religião. Ritos, tradições, hábitos, costumes que homens criaram e lhes ensinaram e pelos quais dão a vida. Nós fomos chamados para dar a vida pelo Evangelho e não para dar a vida por religiões. Alguém me entende? Não é religiões que deve mover o nosso coração. Deus não está preocupado com a roupa que você veste. Deus não está preocupado com a cor do seu cabelo. Deus não está preocupado se você fez tatuagens, se não fez. Deus não está preocupado se você tem brinco, se não tem. Mas é um homem. Qual é o problema de ser homem ou mulher? Não é tudo a mesma coisa? Deus não está preocupado com o seu sapato. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado em que a gente viva as verdades do Evangelho. Mas o mais interessante é que as pessoas preferem viver religião do que viver as verdades do Evangelho. Agora, meus irmãos, a religião mata, a religião destrói, a religião não edifica, a religião não tem a presença de Deus. E aquilo para a qual nós fomos chamados a viver é o Evangelho de Jesus e não as religiões, ou não o espírito religioso. E há tanta gente que só vive o espírito religioso. Entra na igreja para ver o que é que o outro traz vestido, para controlar a cabeça daquele, daquela. Entra na igreja só para observar o sapato, se tem aliança, se não tem. O que é que você tem a ver com a vida dos outros? Se está a falar com A, B, C ou D, o que é que você tem a ver com o facto de A, B, C ou D estarem a falar? Isso é o quê? Religião. Repito, religião. E nós não fomos chamados para controlar a vida dos outros, para observar a vida dos outros, se tem, se não tem, se faz, se não faz. A vida dos outros é dos outros. Eu tenho que viver a minha, preocupar-me com a minha, cada um preocupa-se com a sua, e não vivermos religião. Religião é uma coisa terrível, desgraçada. Os religiosos são pessoas que eles estão formatados num sistema que se alguém mexer no sistema deles, eles ficam bravos. Por exemplo, um religioso, ele tem uma forma de cultuar. Ele tem uma rotina de adoração. Para um religioso, a reunião começa com cânticos de louvor. A seguir passa para cânticos de adoração. Depois são 10 minutos para falar de oferta. Depois é a palavra. E depois oramos no fim. Mas se um dia vier alguém que em vez de começar com cânticos de louvor, começa com uma oração, o religioso diz: nós não estamos habituados a isto, não é assim que se faz. Mas por que razão é que não é assim que se faz? Não, porque nós aqui não fazemos desta maneira, coisa de religioso. Nós não cantamos estas canções, coisa de religioso. Estar a falar de t-shirts na igreja, eu não concordo, coisa de religioso. Que quer vestir a t-shirt que vista, agora fazer promoção delas, coisa de religioso. E o religioso, ele defende mais a sua religião do que ele defende princípios e valores do Evangelho. Alguém me entende? Para você entender bem o religioso é aquele tipo de pessoa que está mais preocupado em apedrejar a adúltera do que tentar perdoá-la e dar-lhe uma oportunidade de se restaurar e ser uma mulher com uma vida abençoada. Para o religioso o importante é que se cumpra a lei, 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 que se cumpra a lei. Mas o Evangelho não é que se cumpra a lei. O Evangelho é que se dê a oportunidade de se refazer, de se restaurar e vir a ser alguém abençoado por Deus. E quando a Bíblia fala de nós darmos guarida e nos pegarmos às verdades que ouvimos, não está a falar de religião, está a falar do quê? De Evangelho. E há tanta gente que a religião é aquilo que os domina.
É aquilo que os controla. Eu nunca vi isto lá na igreja. Nunca fizeram uma coisa assim. Nós não temos este hábito. Não é a nossa maneira, não é o nosso estilo. Eu nunca vi isto. Nunca vi, começa a ver. Porque se há alguma coisa que nós não queremos ser, é pessoas religiosas. Irmãos, se a gente começar a reunião ao contrário, não tem problema. Por que razão temos que fazer sempre tudo da mesma maneira? Isto aqui não é a missa, isto não é a religião. Isto é a presença de Deus, onde viemos adorar o Senhor. Mas o religioso, ele tem os seus rituais, as suas normas, as suas regras. E quando se mexe nos rituais, nas normas, nas regras do religioso, ele fica furibundo. Se você passa da hora, o religioso já fica perturbado. Já está a passar da hora 10 minutos. Já é tempo a mais. Para o religioso, o importante não é se a presença de Deus está na casa, é se o relógio está a bater a hora certa. Amados, pode estar a unção aí por todo lugar, gente a ser curada, gente a receber o Espírito Santo, e o religioso diz assim, já está na hora, já devia ter acabado. É religioso. A ele a presença de Deus não importa, o que importa são os ritos, são as regras, é a tradição, é os hábitos. Nós sempre fizemos assim. Eu lembro-me, nos tempos antigos da religião, que quando uma vez um pastor pediu para se dar um aplauso a Jesus, você não imagina o problema que foi. Gente ficou revoltada, irritada, porque se batia palmas, e bater palmas é no teatro e no futebol. Porque nunca se batia. E de repente um pastor diz, vamos dar um aplauso a Jesus. E gente ficou furibunda por causa do aplauso. Como é que isso se chama? Religião. Nunca se fez, faz-se agora. Qual é o problema? Quando gente começou a dançar na igreja, meu Deus, qual é o problema? Se você estiver aí a dançar para provocar alguma sensualidade, então pare. Mas se você está a dançar para Jesus num espírito de adoração, então dance. E qual é o problema? Mas o religioso fica incomodado quando mexem na sua religião. Porque a sua religião é mais importante que o Evangelho. Então, meus amados, quer cortar o cabelo? Corte. Quer pintar? Pinte. Quer deixar crescer? Deixe. Quer fazer uma tatuagem? Faça. O que é que eu tenho a ver com isso? Pastor, perco a salvação. Sério que perde a salvação? Por quê? Você acha que é uma tinta que você põe na pele que lhe faz perder a salvação? Eu acho que é mais fácil perdê-la quando a língua é comprida. Eu descobri algo. Os bichos que estão na terra comem tatuados e comem não tatuados, comem tudo. E há gente que tem um drama, porque fulano tem uma tatuagem, porque tem um brinco, porque tem um piercing. Problema da pessoa. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu não me esqueço, há um tempo atrás, alguns de vocês não estavam aqui, eu convidei um pastor para vir aqui. E muitos não imaginavam que ele viria cheio de pó, de terra, tatuado, brincos, correntes, motas. Ainda por cima eu disse, vocês vão entrar pela porta da igreja com as motas até à frente. E entraram. E meus irmãos, naquele dia, alguns religiosos iam morrendo. O diabo entrou na igreja. E religiosos começam logo a sentir de acordo com a sua religiosidade. Assim que aquela gente entrou, eu senti uma perturbação tão grande. Estranho. Mas que perturbação? A perturbação da religião. Porque alguém mexeu na sua religiosidade. Eu não me esqueço, estava ali na primeira fila, um casal de convidados nossos. E a senhora, ela ficou muito perturbada com o que estava a ver. Porque era tudo gente cheia de pó, suja, gente com cabelos grandes, tatuagens, brincos, correntes, motas. E quando chegaram aqui em cima e começaram a falar de Jesus e do poder transformador do Evangelho e como se libertaram dos vícios e como serviam a Deus, alguns religiosos converteram-se. Alguns irmãos no final da reunião diziam, pastor, que lição para mim.
Eu passei a ver as coisas de outra maneira. Eu passei a perceber que Deus está com quem o ama e crê nele, independentemente da roupa, da tatuagem, do brinco, do cabelo rapado, do rabo de cavalo. No final da reunião, aquela senhora, ela disse-me, foi uma grande lição para mim, porque hoje Deus falou comigo, porque eu entendi as coisas de outra forma. Glória a Deus quando somos libertos da religião. Jesus não trouxe uma religião. Jesus não veio com um livrinho de regras. Faça isto, faça aquilo, faça desta maneira, não pode isto, não pode aquilo, não pode, 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 não pode. Há gente que anda numa igreja e tem que telefonar ao pastor. Pastor, posso ir ao café? Pastor, há um concertozinho ali na baixa, eu posso espreitar, pastor? Dá-me permissão, dê-me a bênção, por favor. Proteja-me dos demónios que me podem atacar. E o camarada vai à baixa da cidade, mas com a proteção do pastor só pode estar 30 minutos. No minuto 31 o diabo ataca. Alguém me entende? É terrível isto. Será que isso é evangelho? Não, isso é religião. E quando a Bíblia diz peguem-se às verdades que têm escutado, não está a falar de religião. Não está a falar disso. Não está a falar de você agora ser aquela irmãzinha santarrona. Vem para aqui com uma saia tenebrosa. Que a gente olha e pensa assim, ou dá vontade de perguntar, ô irmã, sei lá, quando você nasceu já havia roda? Já havia fogo? Ou era só pedra? A gente que vem com uma cara que mete medo ao susto, para ser santa, para ser santo. E diga a vocês, por vezes, a hipocrisia é tão grande. Porque por fora é aquele aspecto santarrão, e por dentro é só malícia, é só maldade, é só raiva, é só ódio, é só rancor, é só maledicência. Isso é religião. Está na igreja, em vez de adorar a Deus, está a marcar os outros. Em vez de levantar as mãos, dá cotoveladas. Olha quem chegou, olha as horas a que chegou. Para chegar a esta hora, imagina com quem andou. Cruzes, credo, espírito religioso, está amarrado. Sai aqui da igreja, sai do areal gordo em nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém. Porque isso não é evangelho. Não são essas as verdades que Deus quer que a gente viva. Quantos me entendem? Por isso é que a Bíblia diz em Colossenses, leia lá comigo, Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Aleluia. Verso de número 20. Colossenses capítulo 2, verso 20. Diz assim, se morreste com Cristo, quem é que morreu com Jesus? Para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. 21. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Há gente que pensa assim, você quer se batizar, eles batizam-te e depois dão-te o manual das proibições. Não pode ir à praia, não pode ir ao futebol, não pode cortar o cabelo, não pode ouvir música do mundo. Alguém diz, pastor, eu gosto tanto de ouvir o Roberto Carlos. Não pode, ou se batiza ou ouve o Roberto Carlos. Ou se batiza nas águas ou ouve o Júlio Iglesias. Deixem-me dizer uma coisa, alguns perguntam assim, pastor, a gente pode ouvir música que não é cristã? Você pode ouvir tudo o que você quiser. Você é que sabe aquilo que o vai afetar ou não. Eu não sou o seu capataz. Há coisas que eu ouço que eu gosto de ouvir, há outras que eu ouço que aquilo é tão medonho que eu não ouço. Agora, o que está em mim é maior do que aquilo que faz a música. Mas nós não podemos, porque se a gente ouvir uma música não cristã, vem um espírito, e gente vê espíritos em todo lugar. Só não vê espíritos na porcaria da boca que tem. Da resto tem espíritos em todo lugar.
Certo? Porque vem um espírito. O pastor tem que avisar os irmãos para não irem à Disney. Porque há um demónio na Disney. Tem graça que eu estive lá com a minha família toda e não sentimos nenhum demónio. Antes, pelo contrário. O grande demónio que a gente lá viu foi o tempo passar tão depressa. Alguém me entende? Não porque há lá um demónio por detrás do Pateta. O rato Mickey tem um espírito. O Pato Donald. E cuidado com o tio Patinhas, porque ele é primo do Trump. E é uma coisa terrível. E as pessoas vivem nesta religiosidade, em vez de viver a liberdade do Evangelho de Jesus. Alguém me entende? O apóstolo Paulo diz: vocês morreram com Cristo. Por que é que vos sobrecarregam de listinhas? Não pode, 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 não pode. Mas vale perguntar o que é que pode. O que é que pode? Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você tudo pode. Que tudo lhe é lícito. Agora, nem tudo convém. E aí eu tenho que ter a sabedoria para discernir que tipo de coisas não me convêm e que tipo de coisas eu posso aproveitar e desfrutar. E elas servem para um tempo de relaxamento. Mas o Evangelho não é uma lista de proibições. O Evangelho é uma liberdade consciente, responsável. Pode escrever isso. O Evangelho é uma liberdade consciente e responsável. Eu sou livre e vivo a minha liberdade com consciência e com responsabilidade. Se eu entro num lugar e vejo que o ambiente não me agrada, eu sou livre para ficar, mas tenho a responsabilidade de perceber: aqui não fico porque não quero, porque o ambiente não me agrada. Não é porque me proíbem, é porque eu tenho a consciência de responsabilidade, de perceber aquilo que me convém e aquilo que não me convém. Alguém me entende? Amados, nós não podemos ser radicais ao ponto de cair no extremo. Você sabe, eu lembro-me de pessoas há 20 anos atrás, quando chegou o mover da libertação, gente que tinha aquela louça japonesa ou chinesa, que tinha para lá um desenho qualquer que se via em marca d'água, tipo um dragão, uma coisa assim. Vai tudo para o lixo, porque a louça do japonês ou do chinês trazia maldição. Depois a malta anda com a t-shirt do FQP. E a t-shirt do FQP tem um dragão. Aí é diferente, aí já é diferente. A louça tem que ir para o lixo, mas a t-shirt do FQP já é diferente. Você sabe quantas pessoas deitaram louça fora porque tinha lá um dragão, não sei onde é que era? Sabe de uma coisa? Dragão você come ao pequeno almoço. E depois há gente que vê o diabo em tudo. Eu cada vez que olho para aquele prato que tem lá, aquele prato que é chinês, eu começo-me a arrepiar. Enquanto eu não jogar o prato fora, quer jogar, joga, é problema seu. Mas se você vai começar assim, eu vou lhe dar um conselho: vá se preparando que você vai começar a jogar tudo fora. Porque às vezes as pessoas não percebem que o mal não está nos pratos e na louça e nos copos e nos móveis. Muitas vezes o mal está dentro do coração das pessoas. Eu faz-me impressão, gente que vê mal em tudo. O pastor não repara. Olha lá. Até me arrepio só de ver aquele quadro. Eu olho e digo assim: a mim não me faz efeito nenhum, não sei porquê. Ou sou eu que sou muito fraco, ou sou pouco espiritual. O mal muitas vezes está nas pessoas, na religiosidade das pessoas, na cabeça das pessoas, porque não vivem o Evangelho libertador de Jesus. Eu sou livre, você é livre. E olha que interessante aquilo que a Bíblia diz: não toques, não manuseies, não uses. E Paulo diz: se morremos com Cristo, vamos viver assim, castrados de tudo?
Há gente que só conhece 3 caminhos: o de casa, o do trabalho e o da igreja. Não conhece mais nada. Ele nem sabe o que se passa na cidade e não pode. E se ele souber, o pastor castiga. Você sabe que houve um festival de caracóis lá embaixo? É porque você esteve lá, não? Te arrebento em nome de Jesus. Fantástico. Já perdeu a unção? A unção foi-se no caracol. Unção não sai em caracol. Unção sai em boca suja. Alguém me entende? Então, a seguir, diz assim, verso 23. Segundo os preceitos e doutrinas de quê? De homens. Diz o 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência. Dê lá comigo aparência. Aparência. Parecem muito sábias. Ai, aleluia. Que eu não ouço música do Roberto nem do Júlio. E quem olha pensa, que pessoa santa. E a Bíblia diz, é só aparência. Eu não ouço essas músicas malucas. Eu só ouço aleluia, aleluia. Ok, é bom ouvir aleluia. Mas se ouvir uma outra música qualquer, o que é que acontece? Vai para o inferno. E parece uma pessoa tão santa. E aquilo é só chachada. Que eu não visto aquelas roupas. Eu não faço aquelas coisas. Que aspecto de santidade. E a Bíblia diz, é só aparência. É só aparência. É religiosidade. E os religiosos gostam disso, irmãos. Os religiosos gostam de proibições. Os religiosos gostam de negações. Os religiosos gostam de regras. Eles gostam disso. Eles gostam de chicotear o corpo. Eles gostam disso. Tu não podes. Eles gostam, eles amam isso. Cuidado, não brinque com o religioso. Religião é tudo para ele. Para mim, evangelho é tudo, não religião. O que é que você diz a respeito? 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, de falsa humildade. Há gente que até tem orgulho na sua humildade. Irmão, eu não me visto daquela forma. Eu não sou como os outros. Eu só ouço música de Deus, sacra. Mas um pouco é canto gregoriano. Só anda em carro de Deus, só calça sapato de Deus, só veste roupa de Deus, certo? Só usa shampoo de Deus, sabonete de Deus, até cueca tem que ser cueca de Deus. Que interessante. E sabe o que é que a Bíblia diz? Falsa humildade, aparência. E depois diz, não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Não é por causa disso que você vai viver santinha e santinho. Eu conheci tanta gente que vivia assim, eram os piores por dentro. Aleluia, 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 só olhando para as pernas da irmã. Também é preciso dar um desconto. Quando você é casado com o Sargento Silva, é normal. Você já imaginou? O homem vai beijar a sua esposa, se calhar fechar os olhos, assusta-se. Pensa assim, será que eu me tornei gay? Porque a mulher tem mais bigode que ele. Coisa triste de uma mulher que não faz a barba. Há mulheres que, enfim, cresceu a barba, o bigode, tem que fazer. Não pode fazer. Pode sim. No nome de Jesus, pode sim. Pode-se cuidar, pode-se tratar. Isso é evangelho, não é religião. Religião é que não pode nada. Evangelho você pode. Para a glória de Deus. Quem diz amém comigo? Diga assim comigo, Deus liberta-me da religião. E a malta da religião luta, briga, defende a sua religião. É por isso que você vê gente a falar mal dos outros.
Meus irmãos e minhas irmãs, isto aqui é que é uma igreja verdadeira. Isto aqui é que é uma igreja de Deus. Não é como essas igrejas que andam aí da porta larga, do caminho largo, onde se pode tudo. Vão todos para o inferno. Vê lá se não vais tu primeiro. Está cá alguém? Isto é verdade, amados. Isto chama-se religião. Eu olho para si porque você é diferente de mim, você já vai para o inferno, eu vou para o céu. Os religiosos são donos de Deus, donos do céu, até Deus é empregado deles. Oh Deus, tens que fazer assim, não podes salvar aquele, não podes salvar aquela. E Deus é que tem que fazer o que eles dizem, porque Deus está ao serviço da religião deles. Jesus não trouxe religião, Jesus trouxe evangelho. É muito diferente. Você pergunta, o que é evangelho? Diga lá comigo, o que é evangelho? Evangelho é um estilo de vida que vem de dentro para fora. Evangelho é um estilo de vida que vem de dentro para fora. E o que eu quero dizer aos irmãos para terminar é o seguinte: o que nós temos que fazer é nos pegar ao Evangelho de Jesus e pegarmos com todas as nossas forças. Não é a regras, não é a tradições, não é a hábitos e a modelos espirituais, é pegarmos ao Evangelho de Jesus com todas as nossas forças. Sabe para quê? Para que o Evangelho de Jesus afeta a nossa natureza. E sabe, as pessoas que vivem de religião têm que ter um capataz. O capataz é aquele que chamam de pastor. E o capataz tem que estar o tempo todo a dizer o que é que elas não podem fazer. Aí você vai à reunião e vai ouvir o capataz. Se você pintar o beiço, vai para o inferno. Se você vestir calça, vai para o inferno. Não pode ir à praia. Não pode apanhar sol. Não pode ver televisão. Não pode ouvir música. Não pode, não pode, não pode. Reunião seguinte, não pode, não pode, não pode. Xeribi, xeribi, xeribi. Não pode, não pode, não pode, não pode. Sabe o que é o Evangelho? É um estilo de vida que vem de dentro para fora. E para terminar, só quero dizer isto aos irmãos. Sabe o que é que nós precisamos? E é isto que muda literalmente a igreja, a cidade e a nação. É nós pegarmos ao Evangelho de tal maneira que o Evangelho pega-se a nós e torna-se um conosco. E afeta a nossa natureza de tal maneira que nós começamos a viver Deus como uma coisa mais normal e mais natural da vida. E nem precisamos ter capataz. Não precisamos ter alguém que está sempre aqui. Eu lembro-me há uns tempos atrás, anos 2007, talvez 7, 8, por aí. Eu dava grandes rebocadas aqui na igreja. Grandes rebocadas nos irmãos, grandes rebocadas. E depois havia gente que me dizia assim: pastor, eu fui para casa toda partida com a porrada que apanhei na reunião. Mas é daquilo que a gente precisa. Houve uma altura que eu comecei a pensar: mas que diabo quer dizer, estas pregações é só porrada. Deixa as pessoas todas lascadas e ainda dizem que é bom. Fantástico. Depois comecei a perceber algo sobre o Evangelho. O Evangelho não é ter um capataz a dizer todos os dias o que é que temos que fazer. O Evangelho é outra coisa. Você sabe quem é que tinha que ter um capataz constantemente a dizer o que é que tinham que fazer? Eram os da velha aliança. O povo de Israel é que tinha que ter alguém que constantemente repetia. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, constantemente, para não esquecer. Quando nós chegamos ao Evangelho de Jesus, a tua graça me basta, é totalmente diferente. Quando você se pega ao Evangelho, o Evangelho pega-se a ti. Sabes o que é que vai acontecer? Ok. Hebreus 8. O que vai acontecer é isto aqui. Hebreus 8. Ouça bem. Hebreus 8, verso 10. Hebreus 8, 10. Diz assim:
Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as suas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Sabe o que é Evangelho? O Evangelho é você pegar-se a Jesus e Ele escrever as leis dele dentro do seu coração. E quando Ele escreve as leis dele dentro do nosso coração, você não precisa de capataz para lhe dizer a toda hora o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Você não precisa de alguém atrás de si a toda hora. Não faça isso, não diga isso, comporte-se como um cristão, haja como alguém que é de Deus, não tem vergonha na cara. Meus amados, isso não é Evangelho. Evangelho é quando as leis de Deus são inscritas dentro de si. E você não precisa de alguém a toda hora a dizer-lhe o que está certo e o que está errado, porque dentro de si há um testemunho de como você se deve comportar diante do Evangelho de Jesus Cristo. Entende? Por isso é que eu disse, quando você se pega ao Evangelho, o Evangelho pega-se a si e afeta a sua natureza. Aqui alguém conhece um hippie? Alguém conhece um hippie? Ele conhece um hippie. É preciso ensinar um hippie a ser hippie? Pega um hippie, que é realmente hippie, e você tem que dizer a ele, epá, não calces esse sapato, que isso não é sapato de hippie. Epá, calça a sandália, meu. Epá, não tomes banho, tu és hippie. Tens que ter pó. Não cortes o cabelo, tu és hippie. Vou falar uma coisa, já fumaste uma ganza? Não, tens que fumar, tu és hippie. Não é assim? Hippie. Você tem que ensinar um hippie a ser hippie? Não tem, sabe porquê? Ser hippie está na sua natureza. Você que já foi hippie há 20 anos, lembra-se? Não era preciso ninguém dizer-te o que é que tinhas que fazer. Tu já sabias. Sabias que música tinhas que ouvir, que roupa tinhas que vestir, que ganza, que erva tinhas que fumar, certo? Sabias que banho é quando chove, certo? Podes-me ajudar, que eu nunca fui? Não precisas de ensinar um hippie a ser hippie, sabes porquê? Porque está na sua natureza. Não precisas de ensinar um desportista a ser desportista. Não é preciso dizer, tens que treinar, tens que cuidar da alimentação. Ele sabe. Se ele for um desportista a sério, ele sabe o que tem que fazer. E a minha grande pergunta é, porquê é que nós temos que ensinar os cristãos a serem cristãos a toda a hora? Não faça isso, irmão. Não diga isso, irmão. Não se porta assim. Já fumou a sua ganza hoje? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, eu escreverei no coração as minhas leis. Quando você se pega ao Evangelho, o Evangelho pega-se a si. E Deus escreve dentro de si as leis dele. Não é preciso alguém andar em cima de ti a toda a hora. Faça, não faça. Sim, não. Porque dentro de si há um testemunho daquilo que é certo e daquilo que não é certo. Isso é Evangelho. Escrito dentro, inscrito dentro do nosso coração. Então, há muita gente que vem com esta história, vou terminar, sobre sermos diferentes. Nós temos que ser diferentes. Mas nós temos que ser diferentes e nós temos que ser diferentes para o mundo. E para muita gente ser diferente para o mundo, sabe onde é que está? No aspecto exterior. E acha que ser diferente tem a ver com o exterior, tem a ver com o aspecto exterior. Então há gente que olha para certas pessoas e diz, isto é o quê? Que aberração é esta? Eu estou sendo diferente. Não, você está... Melhor não dizer.
Ser diferente não tem a ver com aquilo que você tem por fora. Ser diferente tem a ver com o evangelho que habita dentro de si, que afetou a sua natureza. Sabe onde é que eu mostro que sou diferente e você mostra que é diferente? É quando você é ofendido e decide perdoar essa pessoa. É quando os outros falam cobras e lagartos e você bendiz e abençoa e vão te dizer assim: epá, tu tens sangue de barata? Não, eu tenho o evangelho a viver dentro de mim. Isso é o que é o evangelho? São princípios de Deus que vêm da verdade. Mas há gente que acha que ser diferente é ter aquele cabelo horroroso, vestir aquela roupinha que compra ali na loja dos tecidos e manda fazer. Não é porque não tenha para comprar, é porque é mais santo assim. Aqueles vestidinhos com umas florzinhas e manda fazer uma roupinha. Tem que tapar as perninhas, tem que tapar os bracinhos, certo? E tem que andar que nem uma freira. Estou sendo santinha. E Deus diz: não é assim que vai marcar a diferença. Vai marcar a diferença quando perdoa, quando abençoa, quando transmite esperança. Vai marcar a diferença quando fala a verdade. Vai marcar a diferença quando tem compromisso, quando tem uma palavra só. Vai marcar a diferença, é dessa maneira. Alguém me ouviu? Mas a religião quer que a gente marque a diferença pelo exterior. Mas não é pelo exterior, é por aquilo que sai de dentro do nosso coração. Quando o evangelho está aqui dentro, o que sai para fora marca, de facto, a diferença para aqueles que estão à nossa volta. E é isso que Deus precisa. Não é de religiosos. O país está cheio de religiosos, amados. É tanto religioso nesta nação. A minha igreja é que é certa, vocês estão todos mal. Olha, religiosos. Irmãos, eu quero dizer que nós vamos para o céu, agora quando Jesus vier, mas os outros vão todos para o inferno. Porque eles usam sapatos e vê-se as unhas, e as unhas delas são vermelhas. Essas unhas dessas mulheres que dizem que servem a Deus parecem unhas da meretriz. Eu já ouvi gente pregar isto. Unhas da meretriz! Essas unhas da meretriz iam todas para o inferno, essas mulheres que dizem que são de Deus e que têm umas unhas, parece que acabaram de matar uma galinha. Fantástico. Será que aquilo que o mundo precisa é de olhar para mim e ver que a minha unha não está pintada? Será que aquilo que o mundo precisa de ver diferente em mim é isso? O que o mundo precisa de ver em mim é aquilo que o mundo mais tem falta. Chama-se amor. Esperança. Fé. Sabe quando é que você marca a diferença? É quando você está com alguém que está despedaçado e você transmite a essa pessoa fé. E o ajuda a levantar a cabeça e a acreditar que vale a pena estar vivo e que o dia de amanhã vai ser melhor. E que Deus está lá acima, de braços abertos para ajudar, encorajar e animar. É aí que você faz a diferença. Agora a gente que acha que faz a diferença porque está com aquele aspecto sebento, aquele aspecto ranhoso. Sou de Deus. Eu sou de Deus. Sou de Deus. Você é uma tristeza ambulante, desgraçado. Cambada de religiosos. Esses é que vão todos para o inferno. Eu tive uma visão e vi. Deus tem um escorrega. Dá acesso ao inferno. Os religiosos vão direto. Parece o Aqua Show. Eu estou a brincar, irmãos. Mas é terrível isso. Não é para isso que nós fomos chamados. Deixa o teu irmão em paz. Deixa a tua irmã em paz. Ele cortou o cabelo, problema dele. Ele tem um colar muito feio, problema dele. Ele gosta, amém. Levanta as mãos e adora a Deus. Deixa o teu irmão. E quando você adora a Deus e levanta as mãos, olhe para a frente. Porque a gente levanta as mãos e olha para o lado. Deixa o teu irmão em paz. Deixa a vida dele. Ele é feliz como ele é, amém. Qual é o problema? Para de julgar o outro.
Lembra-se, a gente leu há pouquinho atrás, temos que nos apegar com mais firmeza às verdades. Diga lá, às verdades. De onde vêm as verdades? Da verdade. Quem é a verdade? Uma pessoa, Jesus. O que são as verdades? É o pensamento de Jesus. Então eu quero recomendar aos irmãos Marcos, Mateus, Lucas e João. Leia. Leia. Está aí as verdades. Quando Jesus diz não julgueis para não ser julgados. Quando Jesus diz aqueles que vos amaldiçoarem, abençoai-os. Você pega gente religiosa que é tão santinha e está sempre comparando. Vem para a igreja com esta roupa, com este cabelo, parece que apanhou um choque elétrico. Olha para isto, parece uma árvore de Natal. A gente assim, levanta as mãos e adora. Para de julgar. Isso é religiosidade, que não está nos nossos parâmetros. Que raio de parâmetros são esses? O Evangelho é para toda a gente, certo? O Evangelho é para toda a gente. Como é que você faz se você for à Nigéria? Não há as capitais, mas há aquelas cidades do interior. Aí você vai ao culto, imagina que você chega mais cedo para orar e começa a cantar ao Senhor, aleluia, a adorar a Deus. Aí começam a vir as irmãs com as mamas de fora e é mama para todo lado. E agarra para a cabeça do miúdo, enfia a boca do miúdo na mama e enquanto canta aleluia, 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 e o miúdo mama. O que é que você faz? Você diz que está amarrado? Você diz que sai demônio? Você faz o quê? É cultura. O que é que você faz se você vai a uma reunião na Escócia e os homens vêm com o seu traje tradicional, com saias? Você diz o quê? Efeminados, sodomitas. Tenha juízo. É cultura. O Evangelho não veio aniquilar culturas. O Evangelho veio colocar Jesus no coração das pessoas para que todos vivam o modo de pensar de Cristo. Qual é o modo de pensar de Cristo? Perdoar, amar, partilhar esperança, trazer a fé naquele que pode salvar qualquer pessoa que nele crê. E às vezes a gente vive agarrados à religiosidade. E a religião por vezes é tão forte, tão forte, tão forte, que a gente luta mais pela religião do que luta pelo Evangelho. Irmãos, eu não vou ser motoqueiro, não vou ser motar. Primeiro, não gosto de motas. Segundo, não sei andar de mota. Nunca vou ter uma mota. Nunca vou comprar uma mota, nunca vou andar de mota. Mas os meus irmãos que são motares são uma grande bênção para mim. Amém? Irmãos, eu nunca vou ter rabo de cavalo, porque eu sou uma águia. Mas os irmãos que têm um rabo de cavalo, o que tem a ver com isso? É com eles. Não sei se eu me expliquei bem. É com eles. É com eles. E é assim que a gente tem que viver. A diferença que a gente tem que fazer não é no aspecto exterior. Claro que você não vai vir para aqui na desbunda, não é? Nem vai andar aí na rua aí tudo me é lícito, mas nem tudo convém. A gente tem um senso de equilíbrio. O Evangelho é uma liberdade consciente e com responsabilidade. Mas nós não fomos chamados para essa religiosidade. Não perca tempo com isso. Nem ouvi gente que vem com a sua listinha do não pode. Não pode, não pode, não pode. O que é que Jesus disse que não pode? Que lista é que ele deu às pessoas de não pode? Jesus procurava colocar o Evangelho dentro delas para que elas vivessem o seu modo de pensar. E o modo de pensar de Jesus não tinha a ver com o exterior, tinha a ver com o interior. Um dia apanharam os discípulos a comer sem lavar as mãos. E disseram, os teus discípulos comem e não lavaram as mãos. Religiosidade. E Jesus disse, eu quero dizer a vocês uma coisa. O grande problema não é o que entra pela boca.
Jesus disse: o que entrar pela boca vai ao ventre, e o ventre expulsa. Você expulsa? Alguns não expulsam. Ih, cruzes credo, devem estar bem, devem. Se você não expulsa, Jesus é que disse: o que entra pela boca, o ventre expulsa. E isso não contamina o homem. A seguir Jesus disse: o grande problema é o que sai de dentro do homem. Ele disse: porque é de dentro do homem que saem os maus pensamentos, os adultérios. Não foi o que ele disse? Os roubos, as mentiras e por aí fora. Jesus disse: isso sai daqui de dentro. E isso é que contamina um homem. Já pensou se o Evangelho entrar dentro de nós? Se você se pegar ao Evangelho, buscar Jesus, as verdades de Jesus, não é religião, o Evangelho pega-se a si. E como disse Paulo aos Hebreus, Ele vai escrever dentro de ti as suas leis. Ele vai cravá-las dentro do teu coração. Não é preciso capataz a toda a hora. É a coisa mais triste que há. É a gente estar numa igreja em que alguém a toda a hora está a berrar connosco. Não faça isso, não se comporta assim, não diga isso, tenha vergonha na cara. Você não sabe como tem que viver. Você não sabe. Tantos anos a andar com Deus, a gente não sabe como tem que viver. Pá, um hippie torna-se hippie ao fim do ano, já sabe tudo. E nós não sabemos. É só pegar-se ao Evangelho e Ele vai te ensinar. E a diferença está naquilo que está dentro do coração. Vocês sabem, terminando, eu nasci dentro da igreja, e isso é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que você não experimenta certas coisas. A desvantagem é que você corre o risco de chegar a uma certa idade e desencantar-se e nunca mais querer saber de nada. Sabe porquê? Porque a religião é cheia de hipocrisia. Eu não me esqueço que eu cresci num ambiente em que ter a televisão era do diabo. Eu ainda me lembro quando se dizia: a televisão é a caixa do demónio em casa. E nós chegávamos à igreja, nós não, mas quem chegava à igreja aprendia isso e tinha que jogar a televisão fora. A antena, agora já não há antenas, é cabo. A antena é o rabo do diabo em cima do telhado. Quando eu queria ver um joguinho de futebol que passava uma vez por ano, eu ia à casa do vizinho. Às escondidas eu ia lá ver. A ver se Deus não me via. A ver. Terrível isto, não é? Muitas vezes na escola o pessoal comentava: ah, tu viste ontem? E eu: pá, não. Não viste? Epá, não, já estava a dormir. É mentira, não tinha televisão. Não me esqueço. Eu era adolescente. E um dia visitámos a casa de um pastor em Lisboa. Ele era um pastor que nos dava assistência, que nos dava um certo suporte. E para mim a coisa mais estranha foi entrar na casa daquele homem de Deus. Entrar na sala dele. Ele tinha uma televisão na sala. Ir à cozinha, ele tinha uma televisão na cozinha. E quando passei do corredor, espreitei assim no quarto, tinha uma televisão no quarto. Eu pensei: o Satanás está a solto aqui nesta casa. Depois você pensa: então, as leis que valem para mim não valem para ele? Que hipocrisia é esta? Isto é religião. Por isso é que Jesus criticava os religiosos e dizia: sepulcros caiados, raça de víboras, por fora bonitinhos, por dentro é só... Certo? Jesus dizia: vocês sobrecarregam os homens de coisas que vocês nem com um dedo tocam. E quando você cresce no meio religioso, chega uma altura, ou você se aguenta com a religião, ou você rebenta e diz: não quero isto para nada. Isto é mau demais para ser verdade. Porque a religião é assim. A religião é um mundo de hipocrisia. Na religião não se defende o Evangelho. Na religião defende-se a religião, a nossa religião, a minha religião.
Por isso o religioso tem grande orgulho na sua igreja, porque a sua igreja é a certa e as outras estão todas erradas. Vai ser bonito um dia quando a malta chegar ao céu. Há religiosos que vão andar lá amoados de beicinho. Então o que é que foi? Como é que este cá entrou? Como é que aquela está cá? Como é que a malta daquela igreja também cá chegou? Tramado, não é? Como é que eles se intrometeram no céu? Olha os bandidos. Como é que eles conseguiram passar? É que o Evangelho de Jesus é muito mais alto que a religião. É muito mais poderoso do que a religião. A religião é coisa de homens. O Evangelho é coisa de Deus. Na religião, a gente luta uns com os outros. No Evangelho, nós lutamos uns pelos outros. Repito, na religião, nós lutamos uns contra os outros. No Evangelho, nós lutamos uns pelos outros. Na religião, nós lutamos por cargos e por posições, e por cadeiras e por títulos, que é para mandarmos nos outros, para termos poder sobre os outros. Porque na religião a gente gosta disso, de ser alguém, ter um título. Ou foi consagrado, ou foi ungido, eu recebi uma posição, um cargo. Nós chegámos a ter pessoas aqui na igreja que eram uns pés rapados, tristes. Estou a falar a verdade. E um dia a gente teve a ideia: olha, chega aqui, olha, você vai ser assistente, ou você vai ajudar ali, toma lá um cartão. No outro dia já não era a mesma pessoa. Estou a falar a verdade. Então aquele irmão que conhece o croma há 20 anos, então a coisa acabou, que agora sou alguém. Não, mas a gente conhece há 20 anos. Não me interessa, eu agora estou numa posição superior à sua, tem que me tratar pelo meu título. Olha o coisa. Sabe o que é isto? Religião. Na religião a gente luta por títulos, por cargos, por posições. Na religião a gente luta por ser maior que o outro. Entende o que eu quero dizer? O importante na religião é eu mostrar que eu sou melhor que você, sou mais que você. No Evangelho, a gente luta por servir o outro. A gente luta por gastar-se pelo outro. No Evangelho não nos importa o título, o cargo, a posição. No Evangelho o que nos importa é o que é que eu posso fazer pelo irmão, o que é que eu posso fazer pela irmã. Quer lá saber se me vão reconhecer, se me vão dar um galardão, se me vão dar uma estátua, tipo aquela que o Ronaldo lá tem na Madeira, com a boca de lado, parece que sofreu um AVC. Não importa. No Evangelho o que me importa é servir, abençoar. Não sei se eu passei a ideia. É isso que Deus quer que a gente viva. Concorda comigo? Você recebe no seu coração. Não é religião, é Evangelho. É você olhar à volta e libertar boas notícias. Jesus te ama, te abençoo, te bendigo, te abraço, cuido de ti. E Deus me recompensará no tempo, na hora certa. Isso não é o mais importante. O mais importante é servir-te e abençoar-te. Amém, igreja? Então deixa cada um viver a sua vida. Viva a tua e abençoa. Amém? Está ali aquilo. Uma idade daquelas foi se casar. Sabe qual é o seu problema? É que tem dor de cotovelo. Que fala assim tem dor. Com uma idade daquelas foi se casar. Que não é idade para casar. Então qual é a idade para casar? Que a gente assim. Qual é o problema? Tem inveja? Você dorme sozinha, passa as noites frias? Passa as noites frias com frio. Não tem quem lhe aqueça os pés. Arranja um. Não consegue? É tão religiosa que os homens fogem. Estou a falar assim para o pessoal perceber. Porque há gente que é assim, tão religiosa, que tudo os incomoda, a vida dos outros. Viva a sua. Viva a sua vida. Viva a sua vida com Jesus. Você não tem nada que fazer lá em casa? Não tem roupa para lavar, para passar? Não tem tachos, panelas para lavar? Não tem? Então deixa a vida dos outros, viva a tua. E quando vier essas ideias do diabo à cabeça, diga assim:
Oh Deus, liberta-me da religião. Eu quero viver o Evangelho de Jesus. Olha lá para os seus sapatos, ou para as sandálias. A irmã tem as unhas pintadas de vermelho, irmã. A gente tem que conversar no final da reunião. A irmã na próxima semana não pode tomar a ceia do Senhor. Até o final do ano, até o Natal, não toma a ceia. Você pode olhar para os seus sapatos. Você sabe quando é que você vai conseguir entender e perceber alguém que está perto de si? É quando você conseguir calçar os sapatos dessa pessoa. Isso é uma coisa que o religioso não sabe viver. Ele não percebe isso. Quem sou eu para estar aqui Nunca calcei os teus sapatos. Não sei o que sentes, o que passas, o que passaste, o que sofreste, o que choraste. Não conheço a tua vida. Deus conhece. E é com Ele que tens que te entender. E agora a questão é, quem é que és tu para estás a falar de mim? Já calçaste os meus sapatos? Óbvio que se eu estivesse no lugar dele, queres calçar os meus sapatos? Eu não posso calçar os teus. Tu não podes calçar os meus. O Deus que me conhece a mim é o Deus que conhece a ti. Ele é que sabe o que é que se passa dentro de ti. A força que tu tens e não tens. As dores que tens e não tens. As lágrimas que choras e ninguém sabe e tudo mais. Ele é que sabe. Ele sabe de ti e sabe de mim. E tu sabes de ti e eu sei de mim. Vocês entendem-me? É por isso que no Evangelho a gente não vive aqui a pôr o pé em cima do outro. A vida do outro é dele e de Deus. A nossa é nossa e de Jesus. E o Evangelho é chegar aqui, abençoar e perdoar e edificar e trazer esperança e trazer fé e trazer foco. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e vamos em frente. Amém? Está pronto para isso? Sim ou não? Está nada? Tenho que pregar mais 5 minutos. Ainda não estão. Última coisa que vou dizer, vem à minha mente agora. Conhecem a história do filho pródigo? Você pode ver no pai o Evangelho e no irmão mais novo ou no mais velho a religião. O filho mais novo foi embora, arrebentou o dinheiro todo. Arrebentou tudo. Voltou para casa. O que é que ele encontrou quando voltou para casa? O Evangelho. O pai não diz, bandido, quanto é que tu arrebentaste? Imaginas bem quanto é que eu te pus na conta bancária? Espatifaz tudo, mano. Não. O que é que faz o pai? O pai perdoa, dá outra oportunidade, dá veste, dá sandália, dá anel e diz, vamos fazer uma festa, porque mais importante que aquilo que tu perdeste é a tua vida recuperada. Isto é Evangelho. Mais importante que as borradas e as asneiras que fizeste é a tua vida de volta. Isso é Evangelho. Agora, o irmão mais velho chegou e disse, eu não vou à porcaria dessa festa. O pai diz, mas não vai porquê? Porque não vou. Mas é o teu irmão que voltou. Era melhor não ter voltado. Mas porquê teu irmão? Para mim morreu no dia que foi embora. Ele levou a massa. E você ainda recebe de volta. Ele fez o que fez, arrebentou tudo. Ainda tem uma festa. Isso é a religião. A religião quer sangue, quer vingança. A religião é assim. E o que é que nós somos? Do Evangelho ou da religião? Olha o silêncio. Eu sabia que esta palavra tinha algum conteúdo aqui, alguma coisa. E nós somos de onde? Do Evangelho ou da religião? Da onde? Da onde? Ok. Então quando aquele próximo aparecer por aí, no domingo, agora, do Pentecostes, quando o ver, diga-lhe assim, já cá estás? Deves estar bonito, deves. Andas por aí, mas que vens cá batê-las. Deves estar lindo, deves. Agora já levantas as mãos, agora já é bom, não é? Já é uma porcaria. És do Evangelho ou da religião?
que é que vives, o Evangelho ou a religião? Enquanto estiveres lá, eu navegarei no oceano. O que é que foi? Olha só quem está ali. Continua a navegar. Eu navegarei no oceano. Alguém me entende? É isso que Deus quer que você viva. A gente viva. Não estou aqui a dizer que eu vivo isso a toda hora. Seria hipócrita. Eu sei que a gente quando fala é sempre para os outros. É isto que vocês têm que fazer. Não, é isso que nós temos que fazer. Nós. Vamos caminhando. Amanhã há de ser melhor. Concorda comigo? Diga, faça assim comigo. Põe a mão na cabeça. Diga assim, sai. Sai o quê? Religião. Espírito da religião. Agora o mais giro é você sair daqui a meia hora, como acontece com alguns. Ai, pastor, o pastor não sabe quem eu vi. Depois da reunião, ali naquele sítio, sabe, ali naquele lugar, naquela rua que vai ter, não sei onde é que há aquele largo, depois vira à direita, e depois tem uma subida, e depois tem uma ladeira, e depois vira à esquerda, vai ter lá, ué, fulano de tal que estava lá na reunião, estava lá. E a gente pergunta, e você também estava lá? Também estava lá próximo então. Que fantástico. Diga lá comigo, Evangelho. Sai religião. Quer viver o Evangelho. Não a religião. O Evangelho de Jesus. Amém.